bom dia, mais um episódio do podcast, mais um prazer estar com vocês nessa manhã de segunda-feira, desejar uma ótima semana, abençoado, cheio de coisas boas. Vocês estão estranhando, né? Não é nosso ambiente natural. Hoje eu estou em Campo Grande, porque eu vim aqui entrevistar uma pessoa muito especial por causa de um assunto importante e urgente que precisa ser debatido, que precisa ser resolvido, e essa pessoa está lutando por essa causa. Então eu quero que vocês fiquem comigo. Você aí, ouvinte da Rádio Cidade FM, que está nos ouvindo através da 87.9, vocês aí da Baracaí FM nos ouvindo através da 97.5 e todos os internautas aí no nosso canal do YouTube Podcast Mais. Muito obrigado por estarem conosco e fique, porque hoje vai ser um assunto muito importante, um assunto que diz respeito a todos nós, que afinal de contas é sobre vida, sobre salvar vidas. Nós vamos começar conversando com ele um pouquinho sobre a vida pessoal, um pouquinho sobre ele, sobre as campanhas, sobre como está o mandato dele como deputado estadual. Já estou revelando quem é, né? Então, e a gente vai falar de um assunto bem importante, que ele está aí levantando uma bandeira, que é sobre a BR-163. Estamos aqui hoje com ele, o deputado Júnior Mock. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Tica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM, também da Baracaí FM, e aqueles que estão nos assistindo pelo podcast. Então, é uma satisfação, uma alegria, né, aceitar o seu convite e poder estar participando deste bate-papo junto com você e podendo esclarecer para a população de Naviraí, de toda a região, este tema tão importante hoje para todos nós, que é a concessão da BR-163. Oswaldo Mock Júnior, advogado, ex-prefeito de Coxim, hoje deputado estadual, terceiro mandato, deputado? Quarto mandato como deputado estadual. E, deputado, conta para mim por que você resolveu pegar essa bandeira da BR-163. Bom, Tica, a BR-163 é a mais importante artéria rodoviária do estado. Quando eu digo artéria, porque do nosso corpo são as artérias, né? As principais veias que conduzem o nosso sangue por todo o organismo. E também em Mato Grosso do Sul, a rodovia que corta o estado de norte a sul, de sul a norte, é a rodovia BR-163. E a mais extensa de todas as nossas rodovias. Ela tem 845,4 quilômetros de extensão, entre Mundo Novo, ou na divisa com o Rio Paraná, com o estado do Paraná, até a cidade, o município de Sonora, na divisa com o Rio Correntes, com o estado de Mato Grosso. E essa BR, ela foi concessionada em 2014, em março de 2014, foi assinado o contrato de concessão com o objetivo de que a empresa que vencesse a concessão deveria realizar a obra de duplicação da rodovia, né? A duplicação total. Nós tínhamos 806 quilômetros para serem duplicados na época. Um pedaço em alguns municípios estavam já. Então, 806 dos 845. E quem vence a concessão é a CCR-MS Vias, com o compromisso e a obrigação pactuada em contrato de em 5 anos, ou seja, em 2019, nós termos já a nossa rodovia totalmente duplicada. Fato este que não ocorreu e todos os cidadãos têm consciência disso, dessa inadimplência por parte da concessionária. Deveria estar com 100% pronta em 2019. Em 2019 deveria estar pronta. Hoje nós estamos em 2025 e quantos por cento da BR a gente tem duplicado, deputado? Então, hoje nós estamos tão somente com 18% da rodovia duplicada, ou seja, 150 quilômetros foram duplicados. E essa duplicação ocorreu entre 2014 até 2018. De 2018 para cá não houve qualquer metro a mais de duplicação. Então, a preocupação com essa questão vem desde o início. Nós fizemos a primeira audiência pública na Assembleia, logo no início, para mostrar o que era o contrato de concessão. Depois, em 2018, em razão já do acompanhamento e da inexecução, né, por parte da empresa, da duplicação, das obras de duplicação, nós convocamos
através de uma provocação da FAEMES, a Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul, nós convocamos a CCR e fizemos uma reunião. Eu era presidente da Assembleia Legislativa, nós fizemos uma grande reunião, uma audiência pública na Assembleia, tratando da inadimplência, né, para que a concessionária pudesse, obviamente, e o que nós tínhamos a expectativa, cumprir com aquilo que era o seu compromisso que ela assinou no contrato de concessão. Vale dizer, e é importante que os cidadãos entendam, que ela deveria, no contrato, pavimentar pelo menos 10% da rodovia para poder cobrar o pedágio. Começar a cobrar o pedágio. Em um ano e pouco, ou seja, em setembro de 2015, ela conseguiu cumprir 86 quilômetros. E um detalhe importante, deputado, abrir um aspas aqui, que a gente sabe que eu vi nas audiências públicas, tive o prazer de participar de duas, de ver a sua luta por por ser cumprido um acordo que é do povo, pelo povo e para o povo. Na audiência eu vi que ela duplicou as partes mais fáceis, né? Com certeza. Onde ela economizaria. Então foi feita a duplicação exatamente do tanto que ela precisava para começar o pedágio. Isso, ela duplicou 10,21%. A obrigação era 10%, ela fez 10,21%. E começou a cobrar o pedágio. E implantou 10 praças de pedágio e iniciou a cobrança do pedágio. E, a partir daí, houve uma redução muito grande nas obras. No ano seguinte, que foi em 2016, foram duplicados cerca de 13 quilômetros apenas. No ano de 2017, mais de 38 quilômetros, e no ano de 2018, 11. A partir daí, mais nada. Então, totalizou 150 quilômetros de todo o trecho que foram duplicados. E aí, tem algumas questões que são importantes dentro desse histórico, né, para que a população entenda bem. Ela começou a alegar que há um desequilíbrio financeiro no contrato para ela, que a perspectiva de faturamento não se evidenciou, né, na prática, e, portanto, o que ela fez depois de 2018 foi tão somente fazer a manutenção da rodovia, ou seja, tapa-buraco, manutenções pequenas e o serviço que a gente chama de operacionalização da rodovia. Implantando, sim, o serviço de atenção à saúde, de guincho, isso a rodovia tem, a concessionária executa, sim, essa operacionalização. Sim. Entretanto, aquilo que mais a população ansiava e pelo qual nós pagamos o pedágio era esperar a duplicação. E essa não aconteceu. E a concessionária obteve recursos para isso. Recursos de empréstimos de bancos públicos, que é o BNDES e Caixa Econômica. Esses recursos até 2018, onde ela obteve os empréstimos, eles somam quase que 4 bilhões de reais, 3 bilhões 996 milhões. Ela tomou emprestado para investir na rodovia. Ela arrecadou de pedágio até 2023, desde o início da cobrança até 2023, mais de 3 bilhões e 600 milhões. Então, houveram recursos e de investimento na rodovia. Os dados que nós coletamos, e eu digo aqui, são dados que nós buscamos junto ao site da NTT, que é a Agência, sim, Nacional de Transportes Terrestres. Dados comprovados. Dados que estão lá, colocados nos portais oficiais. Adivinhando, vocês estão pegando dados reais que a CCR... Para poder apresentar. Sim. Então, ela tem, esses dados nos dão conta que de investimento, não operação, mas de investimento na, sim, rodovia, foram gastos apenas 1 bilhão e 900 milhões. Isso significa, se você considerar o montante que foi de empréstimo para ser investido, mais aquilo que foi arrecadado, há um desencontro nos valores. Não foram investidos o dinheiro que foi arrecadado para essa finalidade. Por conta disso, e essa paralisação, houve inicialmente uma discussão e nós realizamos uma nova audiência pública em 2023. Eu tinha retornado à Assembleia Legislativa, logo, certo, no primeiro mês criamos, sim, uma comissão de acompanhamento da licitação, da relicitação das obras da 163.
E essa comissão, a partir daí, convoca a NTT, que é a agência que regula, que fiscaliza esse contrato, né, representando o governo federal, é uma agência de regulação, convocamos para que ela pudesse dar uma satisfação para a sociedade. Sim. O que é que nós iríamos fazer em razão do descumprimento por parte da CCR. Nessa audiência pública, ela fez uma proposta em dividir todo o trecho em duas partes. Uma chamada Rota Pantanal, que seria de Campo Grande até Sonora, Rota Tuiuiu, de Campo Grande até Mundo Novo, e incluindo o trecho da 267. Isso não foi adiante. Em seguida, a CCR apresenta e, junto com a NTT, submete à apreciação do Tribunal de Contas da União. Eles fizeram essa proposta, foi aceita, mas eles não finalizaram, não concluíram. Essa proposta, quando na audiência pública, sim, ela foi rejeitada. foi rejeitada. Não era isso que nós esperávamos. Sim. Então, a partir daí, estudou-se, né, quem estudou, a CCR apresentou a NTT, que submeteram à apreciação do Tribunal de Contas da União uma proposta de repactuação. Então, preste atenção. É repactuar o pacto que tinha existido, que não cumpriram, então nós vamos fazer um novo pacto. Nós vamos repactuar. Ô, deputado, eu quero só abrir um parênteses aqui no nosso podcast falar para os nossos ouvintes também, para os internautas, que a gente está falando aqui sobre um assunto importante, que é a BR-163, sobre a CCR, um contrato da CCR. Isso envolve toda a população, porque todo mundo usa a BR-163. Isso envolve salvar vidas, porque uma BR duplicada, com certeza a gente teria menos acidentes. Daqui a pouquinho a gente vai falar alguns números para vocês de quantas vidas já foram perdidas nessa BR e quantas vidas poderiam ser salvas se esse contrato tivesse sido cumprido. Então, por isso a importância, por isso a luta da gente conseguir. Por quê? Porque vidas foram perdidas, mas com essa luta do deputado, com essa necessidade de fazer o que foi combinado, com certeza tem vidas que podem ser salvas. Então, a necessidade da gente estar debatendo esse assunto aqui nas rádios, também no podcast porque o que nós queremos que seja cumprido o contrato para ter um tráfego melhor, para ter mais agilidade das pessoas que usam essa BR, mas, acima de tudo, para que a gente possa salvar vidas através de um acordo que não está sendo cumprido e que tem que ser cumprido. Por isso, toda essa movimentação do deputado Júnior Mock, para que a gente conquiste um direito que já é nosso, que foi combinado. E, mais um parênteses aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Café Naviraí, o melhor café do planeta, Fleetnet, nossa melhor conexão, e também Cambaru. Vai construir ou reformar? Procure a Cambaru, com certeza é o melhor lugar para você. E agora a gente vai continuar aqui com que o deputado Júnior Mox está passando para nós, e é bem importante que vocês fiquem com a gente, prestem atenção, porque o assunto é meu, é do deputado, o assunto é nosso, é sobre nós, é sobre nossas vidas sendo salva em uma rodovia mais segura e com qualidade para vocês, porque esse é um direito nosso, né, deputado? Com certeza. Então, dando continuidade, o que é essa repactuação? Nessa proposta de repactuação encaminhada ao Tribunal de Contas da União, a CCR ela se compromete não mais na totalização da duplicação, mas ela se propõe a executar, além daquilo que já está feito dos 150 quilômetros, mais 200 quilômetros, 203 quilômetros, para ser exato, de duplicação. Sim. E 147 quilômetros de terceiras vias, de terceiras faixas, e também alguns acessos e tal nas rodovias e 25 passarelas nas cidades. O que significa dizer o seguinte: se você somar os 203 que ela se propõe a fazer com 150 que está feito, dá 353 quilômetros. Menos da metade, bem menos da metade do que era pactuado originalmente. Mesmo que você acrescer os 147 de terceira via, considerando isso uma duplicação, ainda é menos da metade do que foi pactuado. Porque é um absurdo, porque o combinado era duplicar tudo até 2019. Isso. E é importante também as pessoas entenderem que nessa negociação existem três partes. A NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é quem regula, quem fiscaliza o contrato de concessão.
Certo. Quem aplica as multas pela inadimplência. A CCR, que é a empresa concessionária, que a partir do momento que ela assume uma concessão, ela assume a responsabilidade pela rodovia e assume o compromisso de cumprir aquilo que foi pactuado inicialmente, que era duplicar em 5 anos a rodovia, o que não foi feito. Certo. E em terceiro, né, estamos nós, a população, que somos os usuários da rodovia. Então, o que acontece nesse período? Você concede uma rodovia, ela assume um compromisso e, para isso, ela implanta as praças de pedágio, vai receber o recurso para ser investido na rodovia. Naturalmente que parte desses recursos destinam-se ao lucro. A empresa é uma empresa privada e tem esse objetivo. Mas o que ela fez? Ela não cumpriu, né? E pelo não cumprimento, pegou o recurso público do BNDES emprestado para aplicar na rodovia. Que era mais do que suficiente para fazer o que foi combinado. Isso, até porque a gente diz o seguinte, se é para uma empresa vir, ela implantar, ela receber um recurso para poder fazer, ela quando ganha, ela assume risco. Sim. Ela tem que fazer o investimento para depois receber. É por isso que ela tinha que fazer já os 10% e dar continuidade. Isso, de fato, não aconteceu. Quem são os prejudicados? Nós, os usuários, a população de Mato Grosso do Sul como um todo. Diretamente, essa rodovia afeta 1.300.000 pessoas. Por quê? Eu considero a soma da população dos municípios que estão à margem da BR-163. A capital do estado é cortada pela 163, Dourados é cortado pela 163, são as duas principais cidades do nosso estado. Né? E nós temos mais 17 delas, mais 15 delas, são 17 no total, cortadas a travessia urbana pela BR-163. E, deputado, sem considerar, eu falei 1.300.000, aquilo direto. E o indireto. E a população de outros estados que passam por aqui. E isso faz com que a gente tenha a sensação, né? Eu falo sempre, eu tenho a sensação, toda vez que eu passo no pedágio, de que estou sendo lesado, porque eu estou pagando por uma rodovia que eu sonhei, estou pagando por um serviço e que você tenho não tem. A rodovia que é um pesadelo, porque você sabe que sai, não sabe se volta, porque é uma rodovia extremamente perigosa. Então, é por conta desse cenário que nós, então, resolvemos discutir, apresentar para a sociedade os dados nas audiências públicas que fizemos. Mas é importante destacar, porque tem muitas pessoas que falam, mas por que só agora isso? Primeiro, lembrar que não é só agora. Nós iniciamos lá atrás esse acompanhamento. Mas o porquê de agora? O porquê de agora é porque houve uma apresentação de uma proposta de repactuação que é menos da metade daquilo que nós temos no contrato original, que ela deveria ter cumprido. Uma coisa que já está pactuada. O que nós queremos, não somos contra a concessão, deixar isso bem claro. E nem somos contra a cobrança do pedágio, desde que você tenha uma rodovia confiável. Quem não vai em São Paulo e não gosta, depois que você passa a divisa de São Paulo, a rodovia é tudo duplicada, mesmo que você pague pedágio. Você sabe a segurança que você tem. Então, isso faz com que cria-se uma revolta na população como um todo. E uma cobrança, claro, natural a nós que representamos a sociedade, que representamos o povo sul-mato-grossense. Então, nós tomamos a iniciativa. Primeiro, por conta da repactuação. Segundo, porque houve uma adesão do Tribunal de Contas da União aprovando a proposta de repactuação, mesmo com o voto contra do ministro relator Haroldo Cedrais, lá no Tribunal de Contas da União. E, por último, ela deveria, após ser aprovado pelo Tribunal de Contas da União, ela tinha a obrigação de fazer uma audiência pública no Estado e apresentar para a sociedade o que é esse contrato de repactuação. O que foi feito? No dia 17 de dezembro, a NTT convoca no site dela, tão somente, uma audiência pública para ser realizada em Campo Grande. Só no site dela? Obviamente só. Ninguém tomou conhecimento. Não houve divulgação, as autoridades públicas constituídas não foram. Eu presido a comissão na Assembleia de acompanhamento e a CCR
e tanto a NTT sabe da existência dessa comissão, não nos convidaram. Eu tomei conhecimento à noite, no dia anterior, e fui na reunião, mas não tinha ninguém. E eu lamentei. Quando eu falo ninguém, assim, tinha 30 pessoas no máximo. Para falar a verdade, foi de propósito, não convidar. 30 pessoas que eram da própria NTT ou das concessionárias, enfim. Não tinha representantes autênticos e legítimos da sociedade. Por conta disso, lá nessa audiência pública, eu pedi a palavra e disse que eu lamentava. Ir numa audiência pública e de pública não tinha nada. Ou não havia interesse da agência reguladora fazer e dar publicidade dessa repactuação. E, a partir daquele momento, eu saí dessa audiência pública e disse que eu iria levar ao conhecimento da população aquilo que eles não estavam mostrando. Sim. E por isso era no final do ano. A partir desse momento, deu start para você fazer essa mobilização para que realmente os direitos da população sejam resguardados e sejam duplicados. Com certeza. A partir desse momento, reuni a comissão na Assembleia, que não é composta só por mim, sou eu, deputada Mara Caseiro faz parte, deputado Pedro Kemp, deputado Roberto Rachioca, Caravita, são membros desta comissão. Eu me reuni com eles e disse, vou fazer as audiências públicas e vou levar as informações à sociedade. Sim. Então, nós iniciamos por Naviraí. Foi a primeira reunião nossa, no último dia 20. Primeira audiência pública. Primeira audiência pública, perdão, no dia 20. No dia 21, nós fizemos em Dourados. No dia 27, em Coxim. No dia 28, em São Gabriel do Oeste. No dia 31, nós fizemos em Rio Verde. No dia 1º, nós fizemos em Rio Brilhante, no dia 7 aqui em Campo Grande, e encerramos as nossas audiências públicas no dia 9, agora, 9 de abril, em Mundo Novo. Encerradas as audiências públicas, depois de compartilhar com a sociedade, foram 7 audiências públicas. 7 né? audiências, sim. 7 audiências públicas. Encerradas as audiências públicas, com os dados coletados em cada uma delas e aquilo que nós já havíamos apresentado, nós então elaboramos uma denúncia, representação, né, ao Ministério Público Federal, contendo todos esses dados e fazendo o nosso pleito, um pedido ao Ministério Público Federal, para que ele tome as medidas judiciais cabíveis no sentido de garantir cautelarmente, primeiro, a suspensão do leilão da repactuação, que vai ocorrer no próximo dia 22. 22 de maio. No próximo dia 22 de maio. Por que isso? Só para as pessoas entenderem, eu não falei do leilão, vou falar agora. Sim. Por que nós também tivemos a pressa e fizemos as audiências agora? Porque no dia 22 de maio, esse leilão que vai haver na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, vai permitir que a CCR ou outra concessionária, elas entrem no leilão para fazer a obra, mas não é a obra original do contrato da duplicação, é a obra da repactuação. Que é uma obra totalmente diferente da primeira, que não cobre nem 50% do que foi combinado. Isso, com certeza, a população é muito lesada. E eu, em todas as audiências públicas, eu disse, e eu queria ouvir da população. Sim. Se elas entendiam que aquilo estava certo, não tem porquê, eu também não vou ficar contrariando, uma vez que a sociedade como um todo. Mas mesmo porque a sua obrigação é defender o direito do povo. Se o povo concorda, ok. Se o povo não concorda, você luta. Então, nós fizemos uma conta que no total, 3.000 pessoas participaram das audiências públicas. Certo. E lá nós ouvimos de todas elas, né, a manifestação de contrariedade com essa proposta de repactuação que vai ser leiloada no dia 22. Vai ser, ponto. Por quê? No pedido, o primeiro pedido que nós fizemos ao Ministério Público Federal é determinar liminarmente, pedir uma medida cautelar para que se suspenda o leilão da B3 no próximo dia 22 de maio. Para quê? Primeiro, suspendeu para a gente poder rediscutir o tema. Certo. Rediscutir, reavaliar, né, discutir de forma mais transparente com a sociedade a rodovia que nós efetivamente queremos, aquilo que é possível, para que nós possamos dar continuidade e ter uma rodovia realmente segura
e que tenha a condição de transportar, como você diz, com mais agilidade, Sim, a produção do nosso Estado, que possa garantir um ir e vir a todos nós, mas de forma mais satisfatória sim, do que hoje nós temos. de forma Então, segura. Segura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também uma outra decisão, uma outra medida nós pedimos, que seja feito uma perícia técnica e contábil dos recursos que foram levantados através de financiamentos nos bancos públicos, o que de fato foi investido na rodovia, tanto os recursos do BNDES quanto da arrecadação de pedágio. Certo. Então é importante. E apurando nessa conta e uma sobra, que esse recurso seja investido nas travessias urbanas, na construção de pistas paralelas, na construção de passarelas, para dar segurança maior à população. Onde essa rodovia corta por dentro da cidade, que a gente vê ali Dourados, Itaquiraí também ali em Nova Alvorada, a gente vê o perigo, o risco que as pessoas correm por falta de ter uma estrutura com qualidade e com segurança para as pessoas trafegarem. Só para comprovar o que você está dizendo, sim, em todo esse trecho, os dados que nós temos, que a maior parte dos acidentes havidos em Itaquiraí, na travessia, primeira cidade, número 1, travessia urbana, em Eldorado e em Mundo Novo. São as 3 cidades com maior índice de acidentes em todo o trecho dessa rodovia. Então é importante. Sim. E aí eu venho falar a outra questão. E nesses acidentes, deputado, só abrindo um parênteses aqui, e nesses acidentes que ocorrem, às vezes por falta dessa estruturação, se perde vidas, pessoas ficam com sequelas, pessoas se machucam. Então, a importância de que isso realmente seja feito, realizado, e por isso o motivo de você estar à frente disso, trabalhando para que aconteça. Porque imagina Itaquiraí, que a gente está aqui falando na Maracaí FM, que é a rádio de Itaquiraí, Eldorado, quantas vidas e quantas pessoas não sofreram por causa dessa falta, dessa negligência com o dinheiro público e com essa negligência de um contrato que foi feito e não foi cumprido. Olha, só para você ter alguns dados que são importantes. Ao longo desses últimos 10 anos, 11 anos de concessão, ocorreram nós temos registros de aproximadamente 480, quase 500 mortes. Mas quando a gente fala morte por acidente, é aquela morte que é constatada no local. Certo. Não se considere, a gente não tem os números, daquele que não veio a óbito na hora do acidente, entrou no carro, foi para o hospital, mas veio a óbito lá na frente. Então, são 500 vidas perdidas ali fora, as que a gente não tem esse número você pode, no mínimo, duplicar. Mais de 1.000 vidas perdidas. E quem usa a BR-163 vê o tráfego ali do movimento de Dourados para Naviraí e Mundo Novo, o tanto de caminhão, o tanto de veículos de passeio que estão ali, todos amontoados por falta de ter uma duplicação. Né? Deputado, estamos chegando à meia hora da nossa entrevista e a gente está aqui na Rádio Maracaí FM, também na Rádio Cidade FM, e a gente agora vai só para o canal do YouTube, tá? Quero dar tchau aí para os ouvintes das nossas rádios e quero pedir para vocês, vai lá para o canal do YouTube, Podcast Mais, continue lá com a gente nessa entrevista tão importante, nesse episódio do podcast, onde a gente fala do cuidado com a vida humana, do cuidado e da necessidade da duplicação e de se cumprir o contrato da CCR com nós, sul-mato-grossense, que temos, sim, interesse, queremos, estamos junto com o deputado Júnior Mock nessa luta. Então, vai lá, continue com a gente. Quer dar tchau para os nossos ouvintes da Rádio Cidade Maracaí? Um grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Maracaí, da Rádio Cidade, também aqueles que estão aí, os internautas, né, sintonizados aí no Podcast Mais, dizer da alegria e da satisfação de estar compartilhando com vocês deste momento, mas também da nossa preocupação e da nossa luta. Esteja junto conosco. Mais do que nunca, neste momento, nós precisamos estar unidos pelo propósito que nós temos de fazer com que nós, sul-mato-grossenses, sejamos devidamente respeitados pela concessionária e que ela cumpra o contrato original, duplicando a nossa rodovia, garantindo, né, o escoamento, o desenvolvimento, mas, acima de tudo, preservando as vidas dos nossos cidadãos.
E o lema dessa luta é sem duplicação, pedágio não. Fiquem com Deus, um abraço para vocês, ouvintes aí da Rádio Cidade Maracaí FM, que a semana seja abençoada. E agora, Marcos, é com você aí nos estúdios da Maracaí FM e com você, Martins, nos estúdios da Rádio Cidade FM. Fiquem com Deus. E agora vamos continuar aqui no nosso canal do Podcast Mais, levando esse assunto tão importante, tão urgente para a nossa população, né, deputado? Com certeza. Então, dentro de todo esse cenário que nós estamos colocando, tem uma outra questão, né, que a gente está solicitando. A suspensão, mesmo temporária, do pedágio, até que se discuta. Porque tem alguns dados que são interessantes quando você vai fazendo os cruzamentos, buscando as informações. E nós fomos buscar junto ao site da NTT, nós buscamos essas informações junto ao processo que tramitou no TCU, inclusive uma auditoria que foi feita lá. Então, são dados que você tem, que são dados oficiais, né? E esses dados nos dão conta, olha bem, em 2019, por conta do não cumprimento que já vinha acontecendo por parte da CCR, a NTT aplica na CCR uma multa de 400 milhões. Essa multa foi dado um desconto de 40%, então essa multa reduziu para 237 milhões. E engraçado que os 237 milhões, para que a CCR pague no final do contrato de concessão, e eu não falei, é importante dizer, o contrato é para 30 anos, no final do contrato de concessão, se tiver que ser indenizado. Então, com juros de correção? Não, os 230 deve ser, lá no contrato aplicou lá na frente, mas enfim, lá no final, se houver... Eu estou rindo aqui, deputado, mas eu estou rindo porque tem coisas que parecem piada. Parece, eu vou me desculpem rir aqui, mas gente, é brincadeira com a gente, né? Me desculpa. Não, tem um outro dado curioso também. Existe lá uma redução tarifária quando não cumpre. Tem uma previsão de que deveria reduzir. A NTT aplica à CCR uma redução de 53,94%. Então, desde 2019, com essa redução, nós deveríamos estar pagando menos da metade do valor que a gente paga no pedágio. Porque ela não tinha cumprido. Aí a CCR entra com uma ação, né, no tribunal arbitral e suspende a redução. Então, ela continua subindo. Subindo, sendo que era para reduzir. Sendo que era para reduzir. Duplicação, nada. Não foi. E a obra não tem. Então, isso tudo nos causa assim, um espanto, uma indignação realmente em relação a todos esses fatos que envolvem o contrato de concessão à CCR-MS Via. Durante toda essa audiência pública, todo esse período, nunca houve uma contestação dos números. Gostaria que a CCR tivesse participado, que a NTT tivesse ido. Faz uma contestação, não é verdade, porque os dados eu peguei, são dados que eu busquei junto a sites oficiais. Eu não sou louco nem uma criança de ir lá colocar dados aleatoriamente apenas para poder falar para o cidadão mal da concessionária. E, deputado, isso nos leva a crer que os números são sérios, sensatos e reais, porque, como você disse, se não fosse, eles contestavam, então esses números com certeza são reais, não estariam falando contra, então são números reais. E você falou uma coisa na audiência pública que eu achei muito importante, que quando a CCR ganhou essa concessão, com certeza a empresa com a estrutura e o tamanho que a CCR ela calculou todos os riscos. Com certeza. Ela calculou o que vinha por aí, tipo, de repente, não dá para a gente fazer porque diminuiu o fluxo. Com certeza a CCR calculou isso, então eu acho que não tem desculpa. Né? Até porque é um contrato de 30 anos. Sim. E olha bem, essa proposta de repactuação, ela pede para ser 30 anos a partir de 2024. Então, ela terá, caso ela vença a concessão, caso ela participe e continue na concessão, até 2054. Então, até 2054, nós teremos aí que nos contentar com menos da metade do contrato original. E nisso, muita coisa acontece em 30 anos. E é natural, se você fizer qualquer cálculo de previsão, que aumente o tráfego. Nunca certeza. De diminuição. A redução que ela alega é porque criou-se o terminal
o Porto Seco e Rondonópolis, e grande parte dos produtos agrícolas produzidos pelo Mato Grosso, que é o maior produtor do país, Sim. ele descia pela CCR-163 para atingir os portos, principalmente de Paranaguá e Santos. E com a construção do Porto Seco, né, com a ferrovia ali, com a Ferronorte, boa parte dessa produção está sendo escoada pela via ferroviária e não mais rodoviária. Com Certo. isso, reduziu o tráfego. Mas não a ponto, primeiro, de afetar o contrato, a meu ver, e segundo, que é importante salientar também, se isso tivesse acontecido de forma que reduzisse claramente, eu não consigo, assim, conceber e admitir que uma empresa do porte da CCR, que é a maior concessionária de rodovias, de portos, de hidrovia, de aeroportos da América Latina, ela não teria colocado na sua previsão, né, na previsibilidade que qualquer contrato você tem que ter essa previsibilidade, ela não teria colocado, porque o porto já estava sendo construído. Sim. Então, tinha-se uma previsão da capacidade do porto e que isso ia reduzir. Então, assim, eu acho que nós vivemos diante de um dilema, nós precisamos, é um problema que precisa ser resolvido, nós queremos a rodovia duplicada, mais uma vez eu volto a frisar isso, eu quero a obra, o serviço, nós não estamos fazendo uma audiência pública para atrapalhar que não existe uma concessão, que nós não possamos ter a rodovia duplicada, a rodovia num estado melhor, né, numa situação dentro do merecimento do povo de sul-mato-grossense. Mas nós estamos falando aqui de algo que não foi cumprido, da expectativa que tínhamos, agora vem um contrato de repactuação que nós não conhecemos, só sabemos que ele vai ser muito pior do que o original, do ponto de vista de obra e de serviço para a população, e mais do que isso, daqui 3 anos nós teremos aí a duplicação do valor do pedágio. Isso é muito complicado, até mesmo pelo que o senhor falou, deputado, que a tendência do tráfego é aumentar. Uhum. Então, se hoje o tráfego já é um caos nessa rodovia, nessa BR, porque quem usa essa rodovia vê o tanto de caminhão, o tanto de carro de passeio que tem ali na região de Dourados, então imagina vocês daqui 2, 3, 10 anos, como o deputado falou, se repactuar vai até 2054, e como que a gente fica com a BR no estado que está, com as condições que está, lógico, tem o auxílio lá, eles têm os carros rodando lá que cuidam, os carros de guincho e tal, mas a gente precisa de uma duplicação, a gente precisa e merece uma rodovia melhor, mesmo porque esse foi o combinado, e se foi combinado eu acho que tem que ser cumprido. Repactuação, eu acredito que todo mundo vai sair perdendo, e deputado, alguém tem que lutar por essa causa, alguém tem que lutar pelo povo, alguém tem que fazer esse papel, e eu fui nas audiências públicas, fiz questão, porque eu acredito na urgência de que isso seja feito, e eu acredito que se nós não conseguirmos isso, a gente vai perder muito. E o pior, a gente vai perder muito e vamos perder vidas. Então, precisa ser feito. E, deputado, em que sentido que a população pode ajudar para que isso seja resolvido? Bom, primeiro, nós estaremos agora, depois de concluídas as audiências públicas, qual é o próximo passo? Eu submeti o relatório feito à comissão da Assembleia, que foi aprovado pelos membros da comissão, submeti a apreciação da Assembleia, né, entreguei o relatório ao presidente da Assembleia, foi submetido à aprovação, então foi aprovado o relatório com aquilo que nós colocamos, com todos esses dados que parte deles eu falei aqui, né, grande parte deles, e também com as solicitações a quem? Ao Ministério Público Federal. Por quê? O Ministério Público é a instituição que ela tutela, né, os direitos individuais, os direitos coletivos e difusos, né, da sociedade. Portanto, cabe a ele, a nosso ver, ingressar com as medidas para que haja suspensão, para que haja perícia, a suspensão do pedágio, para que haja a suspensão do leilão. Então, nós estaremos, foi feito um contato pelo presidente agora da Casa, da Assembleia Legislativa, deputado Gerson, com o Ministério Público Federal, no sentido de nós fazermos essa entrega oficial ao Ministério Público Federal, pedindo as providências. Essas providências, obviamente, o Ministério Público Federal vai avaliar e, se entender cabíveis, ele ingressa com a ação para que a gente possa ter a oportunidade,
É isso que nós queremos agora, a oportunidade de suspender o leilão, de poder fazer com que a concessionária traga o tema de forma muito clara e transparente para toda a sociedade. Aí, certo. Quando eu digo a sociedade, para os deputados federais, senadores, para as entidades representativas de classe, para os prefeitos dos municípios que são cortados pela BR, pelos vereadores, para que haja uma ampla discussão com a sociedade, né, da rodovia, sim, de como ela deve ser, do que será feito, como é que nós temos um sistema de fiscalização dos valores arrecadados a cada mês, aplicados na rodovia. Isso tudo é importante. Eu acho que nós temos que rediscutir essa questão da duplicação da BR-163 para permitir que tudo aquilo que for arrecadado, que o cidadão paga, ele seja retornado através da duplicação, do aumento da duplicação da rodovia e também, obviamente, dos serviços de segurança e de atendimento ao usuário. Tudo isso é importante, é isso que nós queremos e esperamos que aconteça agora, nesses próximos 20, 30 dias. Nós precisamos, deputado. Deputado, parabéns pela sua luta, eu acho que é uma coisa necessária e parabéns pelo seu papel junto a fazer com que essa BR seja digna e que a gente evite de perder mais vidas, tá? Então, que Deus nos abençoe e que a população esteja junto contigo em orações e fazendo o que precisa ser feito, porque nós precisamos dessa duplicação para que a gente continue, para que a gente tenha qualidade de vida e para que as pessoas fiquem bem. E, deputado, uma pergunta, quer concluir? Quer falar algo sobre o BR? Tá. Uma pergunta que eu ia te fazer no início e que eu vou fazer agora, que a gente embalou nesse assunto tão importante da BR, né? Uma pergunta que eu ia fazer no início para você. Prefeito de Coxim está na vida pública. Quando e como e por que você decidiu ir para a vida pública? Olha, eu sempre tive um envolvimento com a comunidade, né? Eu nasci no interior de São Paulo, eu me criei no Paraná. Sim. E vim para o Mato Grosso do Sul em 1980. Vim parar na cidade de Fátima do Sul. E lá, né, acabei, ainda jovem, auxiliando na criação do partido político ao qual pertenço até hoje, né, que é o MDB. E quando fui para Coxim, eu era funcionário do Banco do Brasil, me formei advogado, e quando eu fui transferido para Coxim, então lá eu acabei me envolvendo com a sociedade, várias as entidades. Eu presidi a PAI, construí o Colégio da PAI, presidi a OAB, presidi várias instituições, ajudei a sociedade de uma forma geral, sindicatos, fui vice-presidente, associação comercial. Então, várias as entidades que eu acabava sendo convidado e eu me envolvi muito com a sociedade. E por conta disso é natural que a própria sociedade te vê como um agente político. Então você não escolheu a política te escolheu. Eu tenho um envolvimento com a comunidade. Esse Sim. trabalho todo é que fez com que as pessoas me vissem, né, com essa, você tem que ser candidato e tal. E quis o destino que eu tinha 10 anos, 11 anos morando em Coxim, em 96, né, com 32 anos, eu era, à época, um dos mais jovens prefeitos que me elegi do Estado, me convidaram, né, eu era zebra, né, eu não ganharia eleição se fosse olhar pesquisas e tudo, e acabou que eu venço o processo eleitoral, deu zebra, só que 4 anos depois eu tive a honra de ser o prefeito o mais votado proporcionalmente no Estado na minha reeleição, o segundo mais votado, aliás. Então, eu acabei sendo reeleito em 2000, fiquei até 2004. Deu zebra e a zebra deu certo. E a zebra deu certo. Aí, em 2000, termino o meu mandato em 2004, volto para a minha atividade profissional até 2006, quando sou convidado para ser candidato a deputado, aceito o desafio, me elejo em 2006, aí me reelejo em 2010, me reelejo em 2014, quando me torno presidente da Assembleia por 2 mandatos consecutivos. Em 2018, quis o destino, num momento difícil do grupo político que eu participava, e eu acabo sendo, tendo que
que enfrentar uma luta maior sendo candidato a governador em 2018. Não venci, para mim faz parte do processo. Voltei para a atividade profissional e 4 anos depois me coloco à disposição de novo. Retornei à Assembleia Legislativa em 2023. Então, assim, é toda uma luta, é toda uma vida, né, de trabalho, uma história dedicada à causa pública em Mato Grosso do Sul. Eu sei que muita gente não gosta de política, eu falo assim, muito menos de político, né? Mas eu falo que a política é o grande instrumento de transformação. Para mim é um sacerdócio, procuro me dedicar, ser uma pessoa coerente, trabalho muito e defendo as minhas ideias, sou muito pragmático no sentido do resultado. Eu falo que a população, no geral, ela não quer saber de que lado tal você está ou qual a sua ideologia. Eu falo que ela quer saber se o serviço público atendeu ela de forma satisfatória. Ela quer saber se a rua dela está bem cuidada, pavimentada, se tem iluminação pública, se tem coleta de lixo, se ela leva um filho na unidade de saúde, tem atendimento, se ela vai para a escola ter uma educação de qualidade, né? E se tem segurança pública. É isso que a população cobra. Então nós, os políticos, temos que ter sempre essa sintonia fina com o pensamento da população para que a gente possa, através da nossa ação, melhorar a qualidade de vida das pessoas através da melhoria das políticas públicas a ela ofertadas. Então, tenho na política, né, uma atuação, mas não sou um profissional da política. Tive a satisfação, nunca exerci cargo a não ser por concurso público. Eu fui funcionário do Tribunal de Justiça, funcionário do Banco do Brasil, e os cargos que exerci públicos, todos eles foram por mandatos e eleito pela população. Então, por isso, mantenho sempre uma coerência em relação a isso e procuro cumprir com a minha obrigação. A população vota esperando de você resultados concretos que beneficiem ela. E é assim que a gente tem que trabalhar. Diz que a melhor maneira de você ajudar as pessoas é através da política. Então, toda vez que eu vejo alguém falando que não gosta de política, eu fico triste, porque eu sei que a política é fundamental e importante, e não deixe que os maus políticos façam você perder a fé e a esperança, porque tem muita gente boa por aí na política e fazendo a diferença na vida de todos nós. Conversei hoje com o deputado Júnior Mock, um assunto muito importante, que é uma luta dele, que é a BR-163, a concessão. Deputado, muito obrigada, um prazer tê-lo aqui com a gente e seja sempre bem-vindo no nosso podcast Mais. Eu que agradeço, muito obrigado aí por essa oportunidade, Tica. Eu fico muito feliz, né, de poder conversar, bater papo, e isso faz com que a gente acabe dentro desse universo político, dentro das ações, você acaba tendo a oportunidade de falar com muita gente. Sim. E as pessoas poderem compreender um pouco melhor. Eu acho que nós precisamos, a sociedade como um todo, tem que procurar não só cobrar. Eu acho importante cobrar, mas ela tem que se aprofundar, entender, conhecer os assuntos, saber o que faz o seu deputado, aquele em quem você votou, se ele cumpre, se ele honra, se ele dignifica a confiança do voto que você deu a ele. Isso é fundamental. E a gente só consegue isso quando tem a oportunidade de um debate como esse que nós fizemos aqui hoje através do podcast. Então, muito obrigado a você por ter aberto essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora, tiveram a paciência de nos ouvir, e isso também é fundamental, porque senão não adianta nada, né? Então é importante a participação das pessoas, à medida em que ela adquire o conhecimento, forma o seu conceito a respeito de determinado tema, ela contribui para que a gente possa aprimorar, né, a ação política em favor da nossa sociedade. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, deputado. E ficamos aqui com mais um episódio do Podcast Mais. Quero agradecer mais uma vez aqueles que fazem tudo isso tornar-se possível. Café Naviraí, o melhor café do planeta, nosso patrocinador. Também Flitnet, a sua melhor conexão. E Cambaru, depósito de madeiras e materiais para construção. Construir ou reformar com a Cambaru. E para você que está aí do outro lado, juntinho com a gente, muito obrigada. Que Deus abençoe. É muito importante você estar aí, porque quando você é bem informado, com certeza você tem uma outra visão e faz as coisas acontecerem. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Podcast Mais. Beijo.